A Avenida João 23 é uma importante ligação na zona leste de São Paulo que corta a Vila Formosa. E um dos cruzamentos mais movimentados e importantes é com a Avenida Renata, que liga a parte baixa do bairro. A esquina deve ganhar uma nova estação de metrô do projeto da futura linha 16 Violeta, que fará a ligação entre a cidade de Tiradentes e Oscar Freire. A gente segue aqui no Viatrólogos analisando o projeto diretriz da linha 16 Violeta, futuro eixo metroviário que vai cortar a zona leste de São Paulo, e desta vez vamos falar sobre a futura estação Renata, que leva o nome da conhecida avenida lá na Vila Formosa, que parte desse cruzamento onde fica a igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, acho que é assim o nome da igreja. E de acordo com esse projeto diretriz, essa estação poderá ficar na quadra da avenida de mesmo nome, a Renata, entre a Avenida João 23 e a Rua Carlito. Segundo esses dados, um ponto de embarque está localizado em frente ao Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração, esse é o nome certo, conforme esses dados aqui do projeto diretriz no metrô. E nas proximidades do Teatro Zanoni Ferritti. Essa estação terá como função principal atender aos moradores que moram no bairro, além de passageiros que vêm de outras regiões por meio de linhas de ônibus que atendem a região, sobretudo que passam na Avenida João 23. Existem muitas linhas que vêm de bairros, por exemplo, de outras regiões, como por exemplo o Terminal Carrão, enfim, Shopping Aricanduva, outras regiões da leste, e vão ou para o metrô, ou para outras centralidades da Zona Leste, ou até para o centro de São Paulo. Segundo esse mesmo estudo, inicialmente foi avaliada a posição da estação na esquina das avenidas João 23 e Renata, na verdade na esquina oposta. Só que nessa esquina oposta é localizado o Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração, que é um bem tombado, mas sem área envoltória. Mas essa posição, segundo o metrô, traria dificuldades para o traçado, uma vez que há edifícios altos no alinhamento da Rua Angá com a Avenida João 23, inclusive uma amiga e um amigo muito querido, que são meus padrinhos de casamento, moram justamente na Rua Angá. Uma região bastante interessante da Vila Formosa. Bom, eu conheço a Vila Formosa desde pequeno, já que eu morava na Moca, e é impressionante a transformação que a Vila Formosa passou nas últimas décadas e hoje é um bairro super bacana de se morar. Demanda, esses dados apontam que a parada terá uma demanda diária estimada de em torno de 13 mil, quase 14 mil passageiros, sendo o seu volume grande no horário do pico da manhã, 2.137 embarques e 1.054 desembarques. Você vê a metade do desembarque, né? Muita gente provavelmente pode vir de outras centralidades, outras regiões da leste e descer nessa região porque apesar da predominância residencial, há alguns comércios e empregos na região. Eu falei sobre o fluxo de ônibus. Segundo esse estudo, há 18 linhas municipais gerenciadas pela SP Trans. E a frequência desses ônibus são 122 veículos por hora. Uma frequência até que interessante, né? E aí, sobre método de construção e sobre uma peculiaridade a respeito do acesso em algumas estações da linha 16 Violeta. Essas análises apontam que a estação terá um poço lateral e túnel de NATM, contendo plataformas laterais e mezanino de distribuição. Plataformas laterais, claro, as duas vias do metrô andando pelo centro, referência, por exemplo, estação Alto do Ipiranga, as estações em elevado, como por exemplo Santana, Carandiru, Tietê, são estações que possuem plataformas laterais, é meio óbvio, né? Mas enfim, só para a gente explicar direitinho aqui no Viatrólogos. A estação terá 30 metros de profundidade e esse trecho da linha 16 será construído por Tatuzão, só que o TBM2 não é aquele super Tatuzão que vai construir 4 vias. O trecho entre Regente Feijó e Rio das Pedras deve conter o TBM2. Arrisco a dizer que é uma tuneladora parecida ou igual com a que está escavando os túneis da linha 6 laranja no sentido sul. É uma tuneladora, o Tatuzão, que escava e deixa espaço para 2 vias em trem. E esse trecho que contém a estação Renata é de 7,7 km, é justamente esse trecho entre Rio das Pedras e Regente Feijó. Só para a gente contextualizar aqui o método construtivo da linha 16. Partindo de Oscar Freire até a estação Regente Feijó é o TBM4, é o super Tatuzão que deixará 4 vias. De Regente Feijó até Rio das Pedras,
até Rio das Pedras, que é justamente esse trecho que passa pela Estação Renata, TBM2 com 2 vias. E daí para frente ainda parece que não está definido, ou são 2 estatusões singelos, né, que farão via singela, ou será outro método de construção. Isso parece que não está definido ainda. Sob desapropriação, serão cerca de 12 lotes com quase 4.500 metros quadrados que serão desapropriados. Por conta dessa profundidade, a Estação Renata não deve ter escadas rolantes e sim elevadores de alta capacidade. Essa estação ela faz parte de um grupo de estações da linha 16, são 7 estações. São 7 estações que terão, no lugar das escadas rolantes, elevadores de alta capacidade. Em Renata, a gente terá 8 elevadores, com cada um com capacidade de 33 passageiros. O metrô fez estudo aqui, chegou à conclusão que é muito mais fácil, muito mais energeticamente mais sustentável e muito melhor para o passageiro ter elevador de alta capacidade em algumas estações, ao invés das escadas rolantes. E tem até uma curiosidade aqui, eu coloquei aqui no Viatrólebus esse croquis que mostra a estação, ela terá acessos na Avenida Renata, dos dois lados da Avenida João 23 e uma rua acima, que chama Rua Almirante Silvado. Ela fica mais para cima e essa estação deve ter esses 3, digamos, na verdade são 4 acessos diferentes. Sobre prazo é o que todo mundo quer saber, né? Atualmente o metrô está contratando um anteprojeto de engenharia seguido para o projeto básico da linha 16 Violeta, então ainda não é possível a gente estabelecer, a gente pensar em prazo para a obra. Eu sempre falo aqui, com certeza as obras dessa linha devem ser iniciadas a partir da década que vem, é uma linha, apesar de estar sendo estudada, é uma linha que ainda requer mais análises e mais estudos. Aqui a gente realmente está analisando apenas os dados técnicos dessa linha, justamente para a gente conhecer como será esse futuro eixo metroviário importante que deve cortar a Zona Leste e que deve servir como alternativa para as linhas 3 Vermelho e 11 Coral ou o próprio monotrilho da linha 15 Prata. A gente segue analisando esse projeto da linha 16, a gente deve fazer vídeos em quase todas ou todas as futuras estações. Navega depois do canal, a gente já tem, se eu não me engano, já são 8 vídeos a respeito dessa linha e a gente segue analisando esse futuro eixo metroviário aqui no canal do Viatrólebus. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço.